Campinas pela Paz. Sejamos a mudança que queremos no mundo. Em tempos difíceis, de ações odientas e intolerantes, de questionamentos acerca da real existência da moralidade e da ética, um elo poderoso deve estabelecer a ligação entre os seres humanos: o altruísmo. Altruísmo capaz de afastar a aceitação da dor alheia, produzir uma vontade otimista e promover a construção de uma cultura de paz. A história das sociedades até hoje tem sido a história da luta de classes, castas, raças, gêneros, onde há tempos se sobrepõem os privilégios e as injustiças. É preciso paz, porque a paz não tem pátria. Sua pátria é toda a nação, é toda a gente. Não existe paz sem respeito, sem fraternidade, sem cuidado com o planeta em que vivemos e principalmente sem a garantia de direitos humanos. Não existe paz onde haja preconceito e discriminação, intolerância e violência. E só existe paz positiva que se configure no amor em ação. Política pública sozinha não produz paz. A política pública se âncora no seio pacífico da esperança e no trabalho individual e coletivo pelo bem. Por isso, a paz deve ser produto de todos nós. E este esforço para a consolidação deste conceito se iniciou em maio de 2017, com encaminhamento pela Prefeitura de Campinas do projeto de lei de criação do Conselho de Cultura de Paz. A primeira etapa para a presença de um mecanismo de discussão de ações para a paz, seguido de outra grande etapa, que foi o Pacto Universitário pela promoção do respeito à diversidade, da cultura, da paz e dos direitos humanos. Firmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas, Unicamp, Acenur, FAC e Ministério dos Direitos Humanos. E agora, a nova e importante etapa é chegada. O Fórum Campinas pela Paz, um conceito e um movimento promovido pela Prefeitura de Campinas para transformar o município de Campinas em polo gerador de ações individuais e coletivas contínuas de cultura de paz. Um conceito idealizado através da elaboração cuidadosa que a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos, inicialmente realizou de seu conteúdo para que reflita a esperança que existe em todos nós. A reflexão, a partir desse espaço, o engajamento do público e das organizações e instituições participantes, e principalmente a possibilidade de que cada um de nós possa, no inóspito, do imprevisível, do inviável, do inimaginável, fazer brotar no cotidiano ações e relações pacíficas. Este é o nosso foco. Autoria: Eliane Jocelaine Pereira, Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoas com Deficiências e Direito Humano. E agora, com muito carinho, com honra, satisfação, recebendo, abrilhantando o evento Fórum Campinas pela Paz, recebam com uma salva de palmas, ele, nascido em Salvador, Luiz Lázaro Sacramento Ramos. Começou a estudar teatro na escola, aos 15 anos entrou para o Bando de Teatro Olodum, formado por atores negros. Nos primeiros anos como ator, Lázaro fez uma série de peças com o bando, como O Paió, em 1993, Zumbi, em 1995 e Cabaré da Raça, em 1998.
Depois disso, são 20 anos de centenas de trabalhos elogiadíssimos no teatro, na televisão, novelas, programas e minisséries, no cinema, como ator, diretor e na literatura. São centenas de trabalhos e quase uma centena de prêmios e indicações nas mais diferentes categorias. E quando não está atuando, dirigindo ou escrevendo, Lázaro também tem uma performance admirável. Ele é embaixador da UNICEF para as crianças brasileiras e é um dos criadores do projeto social Ler é Poder, de estímulo à literatura em Salvador. Recentemente, lançou o livro Na Minha Pele e no teatro. Está em cartaz, dirigindo e encenando a peça O Topo da Montanha. Espetáculo que imagina as últimas horas do grande líder pacifista e dos direitos civis dos negros norte-americanos, Martin Luther King. Recebam, com muito carinho e com uma salva de palmas, o ator Lázaro Ramos! Arun Gandhi nasceu em 1934 e é o quinto neto de Mohandas Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele foi jornalista do Times of India por mais de 30 anos e também escreveu para The Washington Post. É autor de Legacy of Love, o legado do amor, e também de Avo Gandhi, entre outros. Atualmente, Arun é presidente do Gandhi World Education Institute, o Instituto Mundial de Educação Gandhi, e viaja ao redor do mundo difundindo a sua mensagem de paz e não violência. Atualmente, ele mora em Rochester, Nova York, e acabou de lançar no Brasil o livro A Virtude da Raiva, com histórias inéditas do avô e suas poderosas ligações espirituais. Eu passo agora a palavra para Lázaro Ramos, que vai anunciar com muito carinho o nosso ativista. Seja bem-vindo. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande alegria para mim poder estar aqui hoje. Queria agradecer primeiro o convite para estar aqui nesse fórum, que eu acho que é um fórum que já se torna histórico pelo seu tema. Nesse momento em que a gente vive, onde a gente discute muitas vezes mais sobre a violência e sobre a barbárie e menos sobre paz e convivência. Então eu queria dizer que é muito importante, muito bom ver essa plateia cheia para falarmos sobre paz. Eu, no geral, vou para eventos como esse para falar. E hoje eu fui convidado para conduzir um papo, o que me deixa muito feliz, porque eu acho que a construção de uma sociedade não se faz apenas pela fala, mas também pela escuta. Então é com muito prazer e muita alegria que eu queria convidar ao palco Arun Gandhi, neto de Mahatma Gandhi.
Thank you very much. It's been a great pleasure to be here with all of you and to have a dialogue. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. I hope that the dialogue will help you understand Eu espero que esse diálogo, essa conversa com vocês, seja compreensível para todos. The philosophy of nonviolence. E toda a filosofia aqui compartilhada. Thank you for coming. Muito obrigado por estarem aqui essa tarde. O Arun, gente, ele está lançando esse livro aqui que se chama A Virtude da Raiva. E tem um subtítulo, uma frase aqui na capa do livro que diz assim: A Virtude da Raiva e outras lições espirituais do meu avô Mahatma Gandhi. Então eu acho que eu tinha que começar essa conversa aqui já fazendo uma pergunta que é um pouco óbvia, inclusive, porque todos nós conhecemos do Gandhi, da filosofia da não violência, vimos filmes, documentários. Quem ainda não viu, tem alguns filmes e documentários que estão acessíveis e que é importante assistir. Mas eu preciso perguntar a ele, fora esse grande mito que é o Gandhi para todos nós, quem é o Gandhi para ele? I think Gandhi for myself is in my heart. Eu acredito que Gandhi para mim está no meu coração. And I think that he is always guiding me and showing me the right path. E acredito que ele está sempre a me guiar e a me mostrar o caminho certo. The reason I chose to write this book Isso não foi só a minha escolha, escolher esse livro, and call it The Gift of Anger, denominado o dom a virtude da raiva, because I think that we have for very long porque acredito que nós, por muito tempo, abused anger abusamos dessa raiva and caused a lot of violence. e provocamos muita violência. Harvard University recently A Universidade de Harvard, recentemente, did a study on violence, conduziu um estudo sobre a violência came to the conclusion that more than 80% e chegou-se à conclusão de que mais de 80% of the violence that we experience in our lives da violência que experimentamos em nossas vidas is generated by anger. é gerada pela raiva. So this book helps you understand that anger is a good thing. Portanto, esse livro te auxilia a compreender como essa raiva pode ser favorável a você. It is not something that should be ashamed of. E não é algo que tenhamos que ter vergonha. But it is a power and energy Mas é uma força e uma energia that needs to be channeled que precisa ser canalizada to find good ways of resolving conflicts. para encontrarmos as maneiras corretas de resolvermos os conflitos. So I have dedicated this book Portanto, tenho dedicado este livro to all of you and all the future generations, a todos vocês, so that we can change our habits and our attitudes para que consigamos and domar as nossas atitudes e nossos hábitos create peace in the world. e criarmos paz no mundo. Me parece, Arun, que você fala de um conceito um pouco mais complexo do que a simples palavra paz, né? Que a gente vai, veste camisa branca, abraça a árvore, se reúne e faz caminhadas. Você fala de paz falando de raiva também, né? E que é uma coisa que todos nós sentimos e entendemos. Mas eu preciso te fazer uma pergunta um pouco provocadora. Há pouco tempo eu li dois princípios de tese, não vou dizer que são teses, porque eram provocações em textos publicados na internet de pesquisadores, dizendo que talvez o humanismo esteja morrendo.
Aqui no nosso país a gente sabe muito bem disso, né? A gente vive vários momentos onde as discussões, hoje, quando se fala de valores humanos, de solidariedade, de generosidade, de doação, de empatia, existe também uma corrente que pensa que esse é um assunto que tem que ser deixado de lado. Então eu pergunto para você, Arun, você acha que essa tese tem algum sentido? O humanismo realmente está morrendo? Yes, I think humanism is really dying. Sim, eu acredito que o humanismo está realmente morrendo. In fact, I think that the violence we are experiencing today E acredito que a violência que experimentamos hoje is nothing compared to the violence we are going to experience não se compara em nada com a violência que experimentaremos no in the futuro. future. And all the new generations of children who are growing up are going to be very angry with us E as gerações que surgirão no futuro sentirão muita raiva de nós, because they will see that we have not done anything pois verão que não fizemos absolutamente nada to change this world. para mudar este mundo. Recently, we had the horrible firing in Florida in the high school. Recentemente tivemos um ataque numa escola de segundo grau da Flórida. And I am very happy that for the first time, E eu fiquei feliz porque pela primeira vez young students have come out into the streets jovens To foram protest. para as ruas para protestar. and they are going to make it impossible for the politicians E deixarão impossível para os políticos to ignore this problem. ignorar esses problemas. The United States is unique Os Estados Unidos é um caso único, because that is the only country in the world where guns are so freely available. This is the only country in the world Este é o único país no mundo where guns are so freely available. aonde todas as armas estão tão liberadamente disponíveis. You can go and buy guns just like you go and buy chocolate. Você pode comprar uma arma como se fosse comprar uma barra de chocolate. And that is what is making all the violence worse. E é aí onde se torna essa violência cada vez pior e magnetizada. The United States produces more than 60% of the total armaments of the world. Os Estados Unidos produz mais de 60% do total das armas do mundo, armas de fogo. And because they can't use all the production for themselves, E pelo fato de não conseguirem consumir toda a sua produção de armas, they sell it to rebels everywhere in the world to cause Revendem. violence. revendem em todas as outras partes do mundo e perpetuam essa violência. This has to stop. Isso precisa parar. And this is where all of us come in. E é aí onde todos nós entramos. If we don't stand up and make the governments do what we want them to do, Se não assumirmos uma posição a ponto de dizermos aos governos o que eles precisam fazer, o que eles têm que fazer, the government is not going to do anything. nada vai acontecer. Because the culture of violence that we have created, around the world, Dado a toda essa violência que criamos ao redor do mundo, which dominates every aspect of our lives. que domina todos os aspectos das nossas vidas. Our language, our sports, our entertainment, A nossa linguagem, o nosso entretenimento, os nossos esportes, our religion, our economics, a nossa religião, a nossa economia, our relationships with each other, nossos relacionamentos uns com os outros, the relationships between countries, as relações entre grandes nações, everything is based on self-interest tudo, tudo se baseia em interesse próprio and greed. e avareza. And we always want to exploit everybody else
E, so to- that we can get e todos what we want. queremos explorar aos outros para obter aquilo que queremos. We do it individually, Fazemos isso de maneira individual and countries do it internationally. e os países fazem entre si de uma maneira muito mais macro, muito mais abrangente. So if we continue to exploit people and take things away from them, E se continuarmos a explorar pessoas e agirmos dessa maneira, and create the disparity that we see in society today, disparity, the economic disparity, the poor and e the se rich. continuarmos a criar essas disparidades econômicas entre uns e outros, Those who are marginalized, the poor people, are going to rebel and fight and create more violence. aqueles que se sentirem oprimidos, destituídos do que deveriam ter, lutarão e se rebelarão contra as forças. So our security and stability Portanto, a nossa segurança e estabilidade depends on the security and stability of the whole world. depende da estabilidade de todo o mundo. Arun, eu acho que essa sua última resposta é como se fosse um chamado aos governantes, um chamado a todos nós, e eu queria a partir de agora destrinchar um pouquinho mais essa sua fala. Do governo você falou inclusive do nosso compromisso de exigir políticas que não gerem mais desigualdade, mas eu queria começar esse desmembramento em cima de uma frase que você diz, que para mim é muito simbólica. Você diz assim: não há direitos sem responsabilidades. O que é que você quer dizer com isso? Yes, I've seen everywhere I go, Sim, eu vejo em todos os lugares que vou, people are demanding their rights, as pessoas estão a exigir os seus direitos. but nobody ever speaks about their responsibility. Mas ninguém fala de suas responsabilidades. Our rights and responsibilities are two sides of the same coin. Os nossos direitos e responsabilidades são os dois lados da moeda. If we want to enjoy rights, we must shoulder the responsibilities. Se queremos gozar de direitos, devemos partilhar das responsabilidades. It is just like in a family. É como numa família. If somebody wants to live in the family and be part of the family, Se alguém quer viver numa família e ser parte daquela família, as children or relatives, they have the right to do that. como pais daqueles filhos, eles têm o direito de exercer isso. But if they don't shoulder the responsibilities of running the household, Se eles não demonstrarem essa responsabilidade, não poderão ficar naquela família. then they are not being good people. Portanto, não estão sendo boas pessoas. And that is the same theory that can expand to a nation. E é a mesma teoria que pode ser expandida para uma nação. If we want our nation to be peaceful and where people can live in harmony with each other, Se queremos que a nossa nação viva em paz e em harmonia entre si, then we have to shoulder the responsibility of creating that kind of atmosphere. então deveremos demonstrar esse tipo de responsabilidade para criarmos essa situação. Esperar um pouco. E é grande. Nossa, é enorme. Agora vou esperar para ficar mais agradável, tá?
Vocês já estão ouvindo? Estão ouvindo bem? Vou fazer a outra pergunta então. Tá bem. Ele gostaria de repetir a última parte da resposta dele, tá? Todos os trens de Campinas são desse tamanho? Nossa Senhora. Yes. You can repeat the last part. What I said O que eu falei, is that just as in a family, assim como numa família, a person has to shoulder the responsibility que uma pessoa precisa demonstrar as responsabilidades to make the family happy and live in harmony. para que se viva em harmonia e num clima de felicidade. So our society is also a family. A nossa sociedade, a sociedade em que vivemos é a nossa família também. And it is each person's responsibility E é a responsabilidade de cada indivíduo to bring peace and harmony in society. trazer a paz e a harmonia na sociedade. Eu acho que quando a gente discute violência, não tem como pensar em criança, tanto quanto como vítima, quanto como o nascedouro da paz. O nascedouro da paz. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo hoje de manhã, aqui em Campinas, comigo e meu filho. Ele estava teimando, fazendo uma traquinagem que estava demorando muito, e eu achei que era coisa de menino mimado, menino que tem muito acesso a muitas coisas. E eu estava conversando com ele até uma hora que eu me irritei com meu filho e gritei com ele. Falei, chega João, agora parou! Gritei. Passou um tempo depois de eu ter sido mais incisivo com ele, e ele falou assim, pai, por que é que você me gritou? Aí eu falei, filho, porque você estava agindo de um jeito esquisito. E a resposta dele foi assim, pai, toda vez que eu agir de um jeito esquisito, você vai gritar comigo? E eu não soube o que responder para ele. E aí, a partir dessa história, que é muito particular, muito pessoal, eu queria perguntar a você se você acha que nós estamos pegando algum caminho errado na criação das nossas crianças e que estimule a violência. Okay. Nós esperaremos o trem. Yes, when I said earlier that we have a culture of violence, Por termos uma cultura de violência, that culture extends to parenting. essa cultura se estende à paternidade, à maternidade. Because in the culture of violence, Pois na cultura de violência, we always want to punish people who do the wrong thing. sempre queremos punir alguém que está a fazer algo errado.
As adults, we catch them and lock them up in the prison. Geralmente gritamos, berramos, lacramos nas prisões. And at home with our children, E com os nossos filhos em casa, we threaten them with punishment if they don't behave. lhes ameaçamos quando fazem alguma coisa que vai de encontro ao comportamento que esperamos. Because we are the parents Pois somos os pais, and we have the authority, somos a autoridade, so we can put fear in them and tell them that they are going to be punished and if they don't behave properly. portanto, podemos colocar o medo dentro deles e os ameaçamos dizendo que eles serão punidos se nos desobedecerem. In a culture of non-violence, Numa cultura de não violência, it's not punishment that is important, but penance. Punishment, but penance. We have to do não é penance. punição que importa, mas penalidades. Now, when I was growing up, my parents believed in non-violence. Quando eu cresci, meus pais acreditavam no meu crescimento na não violência. My two sisters and I, Minhas duas irmãs e eu, whenever we misbehaved, sempre que nos comportávamos mal, our parents didn't punish us. nossos pais não nos puniam. They did penance. Eles nos davam penalidades. Depending on how serious the offense was, Dependendo do tamanho do agravante daquela desobediência. they would fast. They would. Fast, not eaten. Eles faziam jejum. They would sit at the table, they would feed us, Eles se sentavam na mesa conosco, nos alimentavam, but they would tell us that they were not good parents and they didn't teach us the right way of behavior. mas nos diziam que eles não somos bons pais e, portanto, nós não vamos comer. Now, because the relationship between the parents and us E devido a essa relação entre nossos pais e nós, was built on respect and love for each other, havia um respeito e um amor um pelo outro. we felt very bad when our parents didn't eat. Nos sentíamos péssimos quando nossos pais não comiam. So we made sure that next time we didn't do anything wrong. E com isso, a gente se certificava que não repetiria aquele erro de novo. I want to share with you one story. Eu quero compartilhar uma história com vocês. I was 16 years old Eu estava com 16 anos de idade and we were living in South Africa with my parents e eu morava com os meus pais na África do Sul, in an ashram which was in the midst of sugarcane plantations. bem próximo a uma plantação de cana-de-açúcar. So we didn't have any young people to play with or have fun with. Portanto, não tínhamos pessoas jovens, pessoas das nossas idades com quem pudéssemos brincar. We had to go into town, which was 18 miles away, A gente costumava ir a uma outra cidade a cerca de 18 milhas de distância de onde estávamos to see a movie or to meet friends. para ir ao cinema e também encontrar com os amigos. But it wasn't very easy in those days to travel 18 miles Não era fácil viajar 18 milhas just for fun. só para se divertir. One Saturday, E num sábado, my father had to go to town to attend a conference. meu pai teve que ir numa conferência num sábado na cidade. And he didn't feel like driving that day. E eles não estavam com vontade de dirigir naquele dia, de pegar o carro. So he asked me if I would drive him into town. Então ele me perguntou se eu podia dirigir e ir até a cidade. And I jumped at the opportunity and said yes.
E é claro, eu me voluntariei, peguei aquela grande oportunidade e... And since I was going into town, my mother gave me a list of groceries she needed. E como eu estava indo para a cidade mesmo, minha mãe me deu uma lista de compras que eu tinha que providenciar. And on the way into town, my father reminded me E no caminho para a cidade, meu pai me lembrou que that the car needs to be serviced and oil changed and all that. o carro ia precisar passar pelo posto de gasolina, trocar o óleo, abastecer, fazer as coisas básicas com o veículo. So he said, since you have the whole day to yourself, Bom, aí ele falou, aí daí você tem o dia inteiro para você. please make sure and do all of this work. Por favor, faça tudo o que eu te pedi. So I said, all right. Ok, falei, tudo bem. And when I dropped him off at the conference, Então eu fui, deixei ele na conferência. he said at 5 o'clock, I will wait for you outside here. Ele me disse, olha, é 5 da tarde, vou estar te esperando aqui do lado de fora, tá? You come and pick me up and we'll go home together. Então você vai, me apanha e nós vamos voltar para casa juntos. And I said, okay. Eu falei, ok, pai, tudo bem. And I rushed off and I bought all the groceries and I did everything that was needed to be done. E aí eu me apressei, fiz as compras, fui no posto de gasolina, fiz tudo o que estava na lista. I left the car in the garage Deixei o carro lá no estacionamento, and told them to do whatever was necessary. fiz tudo o que tinha que ser feito And I went straight to the nearest movie theater. e fui para o próximo cinema mais próximo de mim naquele momento. And I got so engrossed in a John Wayne double feature E sinceramente eu me envolvi tanto num filme de John Wayne, de uma sessão dobrada do filme, mas me envolvi tanto that I didn't realize the passage of time. que nem percebi o passar do tempo. The movie ended at 5:30. O filme terminou exatamente às 17h30, 5h30 da tarde. By the time I got the car and reached where my father was waiting, Até eu entrar no carro, chegar no estacionamento e encontrar com meu pai no lugar combinado, it was almost 6 o'clock. era quase 6 da tarde. And he was naturally anxious and wondering what happened to me. E, obviamente, ele estava ansioso e indagando mil coisas para saber o que havia acontecido comigo. And he was walking up and down. E não parava de andar de um lado para o outro. So the moment I came there, E no momento que eu cheguei, the first question he asked me is, why are you late? a primeira pergunta que ele me fez foi: por que você está atrasado? And instead of telling him the truth, E ao invés de falar a verdade para ele, I was so ashamed to tell him that I was watching a John Wayne double feature. e com muita vergonha de dizer que eu perdi todo o tempo lá assistindo a sessão dupla do filme de John Wayne, So I lied to him and I said the car wasn't ready, I had to wait for the car. e eu menti, disse que o carro não tinha ficado pronto, tive que esperar e por isso eu estava atrasado. I didn't realize that he had already called the garage and asked them. Eu não sabia e nem havia percebido que ele já tinha ligado lá para o mecânico e para o posto para saber se o carro ainda estava lá. So he said, you lied to me Então ele me disse: você mentiu para mim and I have got to find out where I went wrong with you. e eu vou agora me analisar e perguntar a mim mesmo onde eu errei com você, That didn't give you the courage to tell me the truth. para que você não tivesse a coragem de me dizer a verdade. And in order to find out what went wrong, E para descobrir o que deu de errado, he said he's going to walk home 18 miles. ele andaria todo o caminho de volta, as 18 milhas, a pé, de volta para casa. There was nothing I could do to make him change his mind. Não houve absolutamente nada que eu pudesse fazer para que ele mudasse de ideia. He just started walking
Ele continuou andando. Those 18 miles were part of the time through sugarcane fields, Passou por todo o campo de cana-de-açúcar, dirt roads, estradas sujas, empoeiradas, no lights. sem nenhuma iluminação. I couldn't leave him and go away. Eu não pude deixá-lo e ir embora. So for nearly 6 hours, Então, por quase 6 horas, I was crawling behind him in the car, eu estava me arrastando, dirigindo atrás dele, enquanto ele andava. Eu naquele carro me arrastando. watching him go through all the pain and agony, Vendo-o passar por toda aquela dor e agonia, for a stupid lie that I uttered. por uma estúpida mentira que eu dissera. And I decided there and then E daí eu decidi that I was never going to lie again. que jamais mentiria para o meu pai outra vez. By Thank you. Nonviolent parenting means we are planting love and respect in our children's minds. A política da não violência é plantar o amor e o respeito nos corações das nossas crianças. But when we punish them, Porque quando as punimos, we are planting the seeds of violence in their mind. nós estamos plantando a semente da mágoa e da violência. They grow up to believe Elas crescem para acreditar that when somebody does something wrong, que quando alguém faz alguma coisa errada, they must be punished. elas devem ser punidas. And that is how the whole cycle of violence keeps growing. E é assim que procede o crescimento de todo o ciclo da violência. Daqui a pouco a gente vai pegar algumas perguntas de vocês, mas como eu tinha prometido antes, a gente falou um pouco de nós, sociedade civil, cidadãos. Eu queria fazer agora uma pergunta sobre o governo, né? Acho que a gente vive uma época com uma grande quantidade de dados sobre a violência no mundo, e como estamos no Brasil, vamos centrar no Brasil, né? Os dados de assassinato de jovens negros, os dados de policiais morrendo em serviço, os dados de violência doméstica contra as mulheres, contra as meninas, violência sexual. Esses dados estarrecedores estão ao nosso alcance. A gente vê isso todos os dias na imprensa, no Facebook. A gente vai se enchendo com todos esses dados e parece muitas vezes que não tem jeito de combater essa violência. A gente falou um pouco aqui do que nós podemos fazer, né? Cada um na atitude, no jeito de criar nossa criança, na maneira de lidar com nossos companheiros de trabalho, nossas famílias. Mas eu queria fazer uma pergunta a você. Como é que o governo pode agir na luta contra a violência? É somente agindo depois que a violência aconteceu? Existe maneira de prevenir? O que é que o governo está precisando fazer para nós vivermos em sociedades menos violentas? Well, again, I have Mais to uma go vez. back to the culture of violence. Mais uma vez eu volto para a cultura de violência. In a culture of violence, we don't face the problem. Numa cultura de violência, não encaramos os problemas. We wait until the problem becomes a crisis, De repente esperamos que o problema se torne cada vez maior and then we try to find a quick solution e tentamos encontrar uma solução rápida and put a lid over it. e colocamos uma tampa sobre ele. In a culture of non-violence, Numa cultura de não violência, we will see all of these problems vemos todos esses problemas in society na sociedade even before they become a problem.
até mesmo antes deles se tornarem um problema. And we individually E nós, individualmente, do something to change that. fazemos alguma coisa para mudá-los. We cannot depend on the government all the time Não podemos depender nos governos o tempo inteiro to do everything. para fazer todas as coisas. We as citizens Somos cidadãos, have to be more active also. precisamos ser mais ativos também. Democracy is not about going and putting your vote in the box every 4 years or 5 years. Democracia não é chegar até as urnas, colocar o seu voto dentro dela a cada 4 anos. Democracy means that we are all part of this one big family. Democracia significa ser parte de toda essa grande família. And we also have to be alert E precisamos também, de igual modo, estarmos alertas to what is going on in society. para aquilo que está a acontecer na sociedade. And if it's not the right thing, E se não for a coisa certa, then we must do something, take some action peacefully e aí precisamos tomar algumas ações pacíficas to try to find a solution to the problem. para tentarmos encontrar uma solução para o problema. I have been teaching this nonviolence in United States Tenho ensinado essa cadeira de não violência nos Estados Unidos for more than 30 years. por mais de 30 anos. And very often young people would come and ask me, E com muita frequência, muitos jovens chegam até a mim e fazem a pergunta: what can one person do? o que uma pessoa pode fazer? And I decided to take them on a tour of India, E geralmente eu os levo num tour pela Índia, which I do every year, and it's open to anybody who wants to come. e que está aberto a qualquer pessoa que deseje ir. And we go to 10 different projects E passamos por 10 projetos diferentes, where one individual onde um indivíduo dedicated his or her life dedicou a sua vida to make a difference in their society. para fazer uma diferença na sociedade. And they have now, in about 30 years, E agora, depois de 30 anos, they have changed the lives of millions of people. mudaram a vida de milhares de pessoas. So if we all decide to do the right thing, Se nós, quanto pessoas, decidirmos fazer a coisa certa and help not out of pity but out of compassion, e não ajudar motivados pela piedade ou pela compaixão, the difference between the two is e a diferença entre as duas coisas é, when we walk out into the streets quando andamos pelas ruas and when we see a hungry person asking for money, e vemos alguém com fome pedindo comida, we put our hands in the pocket and give them a little money and walk away from them. colocamos nossas mãos nos bolsos, tiramos algum dinheiro, damos para ela e lá andamos e vamos embora, deixando-as para trás. We think that we have done our good deed, Achamos que fizemos a nossa boa ação do dia, but we don't know whether that person is going to buy food or cigarettes or drugs or alcohol. mas não sabemos se aquela pessoa comprará comida, drogas, álcool, cigarros com aquele dinheiro. We don't care. Não nos importamos. We make that person dependent on us Tornamos aquela pessoa dependente de nós and on charity e na caridade, forever. para sempre. But if we act out of compassion, Mas se agirmos motivados pela compaixão, then we would stop to find out why is this person incapable of doing things for himself or herself. certamente pararemos e tentaremos descobrir por que aquela pessoa é incapaz de fazer as coisas por si própria.
What kind of strengths does that person have? Que pontos positivos, que fortalezas essa pessoa pode ter? That can be used for him or her to find a job. Que pode ser usado para que ela consiga um trabalho, um emprego, uma colocação. And then if we help them realize that strength and give them a job, E se nós percebermos esses pontos positivos e lhe ajudarmos a encontrar um trabalho, we are doing the right thing. estamos a fazer a coisa certa. Arun, antes de passar para as perguntas da plateia, eu vou te fazer uma pergunta que talvez não tenha resposta, e peço inclusive perdão a você, porque ela vem direto do coração de um ator, de um artista que também tem dúvidas. Nesse momento eu estou fazendo uma peça de teatro onde eu faço Martin Luther King. Martin Luther King, que não sei se vocês sabem, se sabem me perdoem, se inspirou em Gandhi para fazer as ações dele de não violência na luta pelos direitos civis. Quando eu estava estudando a vida do Luther King, e eu li a biografia dele, via ele falando em documentários sobre a cultura da não violência, sobre não reagir diante de ato violento. Quando eu via os protestos de sit-in, que eram protestos que negros e negras faziam em locais que negros não podiam entrar, eles entravam, se sentavam e ficavam sofrendo violências, inclusive agressões físicas, suportando ficar naquele lugar para lutar pelo direito de frequentar todos os lugares. Eu, o tempo todo, tinha uma grande dúvida de se eu conseguiria agir dessa maneira. Eu não sei se eu conseguiria suportar a violência. E essa foi a minha grande dúvida ao fazer esse espetáculo. Eu não sei quais seriam as armas hoje em dia, e eu não sei se essas armas que foram usadas antes, várias delas inclusive inspiradas no seu avô, seriam eficientes hoje em dia. Então eu pergunto, quais são as nossas armas hoje? Ainda existem armas que a cultura da não violência, tão propagada pelo seu avô, que você acredita que seriam eficientes hoje em dia, nos tempos em que vivemos? Yes, certainly Sim. these weapons are available to all of us. Essas armas estão disponíveis para todos nós. Well, first of all, that we need to create a mindset Mas, sobretudo, precisamos criar um estado de espírito that we are not going to do what the other person is doing to us. em que vamos determinar para nós mesmos que não faremos aos outros aquilo que os outros estão a fazer contra nós. That we are not fighting an enemy, Que não lutaremos we are transforming a friend. contra um inimigo. Estamos transformando um inimigo em amigo. When grandfather launched his campaign in India and South Africa, Quando o meu avô lançou sua campanha na Índia e na África do Sul, and if anybody referred to the opponents as enemies, e que as pessoas se referiam aos oponentes como inimigos, he said, no, they are not our enemies. ele dizia, não, eles não são nossos inimigos. They are our friends, and we are going to try help change their mindset. Eles são nossos amigos e nós ajudaremos a mudar o estado de espírito deles, a forma de pensar. When a person with violence Quando uma pessoa com violência uses military force, usa forças militares, a person of non-violence uma pessoa sem violência uses moral force. usa uma força moral. We have to do what is the right thing and not do what other people provoke us to do. Precisamos fazer a coisa certa e não aquilo que as pessoas nos provocam para fazer. I see this happening every day in our lives. Eu vejo isso acontecendo todos os dias em nossas vidas.
that some stranger in the street algum estranho na rua provokes us in doing something, nos provoca para fazermos algo and we react, e reagimos, and sometimes we change the course of our lives completely. e muitas vezes mudamos com isso o curso da nossa vida completamente. So we have given our lives to a stranger, Então estamos entregando a nossa vida nas mãos de um total estranho, to decide what is going to happen with us. para decidir o que acontecerá conosco. So when we allow somebody to provoke us into action, Portanto, quando permitimos que alguém nos provoque até tomarmos uma reação, we must refuse to react violently. devemos recusar reagir violentamente. But if we react with love and respect, Porém, se reagirmos com amor e respeito, that person gets totally lost. aquela pessoa se perderá completamente. I'll give you an example as quickly as I can. Darei um exemplo o mais rápido que eu puder. In 1913, before my grandfather left South Africa, Em 1930, antes do meu avô deixar a África do Sul, he decided to launch one final campaign against prejudice and color prejudice. ele decidiu lançar uma última campanha contra o preconceito racial na África do Sul. As he always did, everything was publicized. Como tudo que ele fazia, tudo era publicado. He told the government and the people what he was going to do, why he was going to do, where he was going to do. Ele comunicou às autoridades, o governo, as pessoas, o que ele iria fazer, quando iria fazer e como iria fazer. After doing this, 2 days later, Depois de comunicar e fazer isso, 2 dias depois, the workers of the South African Railways os funcionários da estrada de ferro da África do Sul decided to go on a strike for better working conditions. decidiram entrar em greve para aderir a esse movimento. When he read this news in the paper, Quando ele leu isso nos jornais, grandfather sent another message to the newspaper ele enviou uma mensagem aos jornais that he's going to withdraw his campaign que ele retiraria a campanha de protesto until the government is able to settle the strike. até que o governo resolvesse essas questões de greve dos funcionários da estrada de ferro sul-africana. When this news was published, Quando essa notícia foi publicada, all the leaders of the South African railway workers todos os funcionários da estrada de ferro da África do Sul they came to grandfather and pleaded with him chegaram até o meu avô e reclamaram. that we are fighting the same enemy. Falou, estamos a lutar contra o mesmo inimigo que o senhor. And strike is a legitimate non-violent way. A greve é legitimamente não violenta. So why don't we get together and fight so that we can strengthen each other? Então, por que não lutamos juntos para ambos nos fortalecermos nos dois lados? And grandfather's response was A resposta do meu avô foi: that I don't have enemies. I don't have any enemies. eu não tenho nenhum inimigo. Essa foi sua resposta. I am trying to change the heart of my friends. Eu estou tentando mudar os corações dos meus amigos. And he said, you have a different agenda, Você tem uma agenda diferente da minha and I have a different agenda. e eu tenho uma agenda diferente da sua. So you go ahead and do what you have to do, Portanto, prossigam e façam o que vocês querem fazer. and I will do what I have to do. E eu farei o que terei que fazer.
Well, the strike went off the next day, A greve foi deflagrada no dia seguinte. and there was a lot of anger. Muita raiva foi expressada e manifestada. They were walking in the streets, shouting, "Down with the government." Caminharam pelas ruas gritando: abaixo o governo, and showing their fists. mostrando seus punhos fechados e acirrados. So it was very easy for the police to infiltrate the ranks Portanto, foi muito fácil para a polícia infiltrar aqueles que deveriam estar lá create an incident e criar um incidente and crush them with force. e esmagá-los com a força. In 4 days, the strike was finished. Em 4 dias, a greve acabou. They had to go back to work without gaining anything at all. Tiveram que voltar ao trabalho sem nenhum aumento, sem nenhum ganho adicional. And then grandfather launched his campaign. Aí o meu avô lançou sua própria campanha contra o racismo. And he told everybody, no anger, no frustration. E deixou claro a todos, sem raiva, sem frustrações. And when the police come to arrest us, we must go voluntarily into the prison. E quando a polícia vier e nos prender, deveremos caminhar voluntariamente para a prisão. They filled up the whole prisons in the whole country. Eles encheram todas as cadeias em todo o país. And then the Prime Minister, E então o primeiro-ministro, General Smuts, General Smart, invited grandfather to his office to negotiate a settlement. convidou o meu avô até o seu gabinete para negociar um acordo. And at that time he confided in him. He told him. E naquele momento ele disse, o primeiro-ministro, He said, I don't know how to fight you eu sinceramente não sei como lutar contra você, because you have so much love and compassion and understanding for us. e você tem tanto amor, tanta compaixão por nós. But he said, I could deal with the strike Eu poderia lutar contra a greve, because there was so much anger porque tinha tanta raiva e tanto ódio ali, that we could spark an incident que poderíamos provocar e desencadear um incidente and crush them. e criar um processo. So that is the importance of nonviolent action. Isso é onde se encontra a importância das ações de não violência. That we work with love and respect and compassion Que trabalhemos com amor, com respeito, and not with anger and frustration. e não com raiva ou frustração. Eu vou só ler essa frase aqui da contracapa dele antes de passar para as perguntas de vocês, que eu acho que ela é bem ilustrativa do que a gente está falando, né? Que às vezes pais parece que a gente tem que ser poliana, a não violência parece que a gente tem que ficar alheio às violências que o mundo traz, né? Tem uma frase aqui que é do Gandhi, que fala o seguinte, está aqui na contracapa do livro: não precisamos ter vergonha da raiva. Ela é algo muito bonito e poderoso que nos leva a agir. Temos que nos envergonhar é de exagerarmos a dose. Equilíbrio, né? Boa escolha. E agora, dando continuidade ao talk show, vamos para o momento perguntas e respostas. Eu vou solicitar o nome da pessoa aqui, e a pessoa levanta a mão, por gentileza, só para sabermos aonde ela está, tá certo? Wagner Bastos, da Arquidiocese de Campinas. Wagner Bastos, ali. A primeira pergunta: o Dalai Lama e o Desmond Tutu, arcebispo da África, deram o primeiro passo e aproximaram o budismo e a Igreja Católica.
O ecumenismo é um caminho mais curto para entendermos que realmente somos todos irmãos? No, I don't think so. I think ecumenicalism helps a little, but ultimately it is our heart and our mind. And when the two correspond with each other, then we can create a relationship and peace. Não, eu acredito que não. O ecumenismo é importante, mas é muito mais uma atitude do nosso coração e da nossa mente, de estarem abertos para fazer isso acontecer. Because there are many examples Pois há muitos exemplos in all the religions of the world em todas as religiões do mundo, where those who believe most in that religion aonde aqueles que acreditam naquela religião they hate other people the most. são aqueles que odeiam mais as pessoas. Próxima pergunta, por gentileza, Denise Cristina Dumont. Denise Cristina Dumont. Vou prosseguir com a pergunta. Para o Lázaro Ramos, qual é a importância das ações afirmativas, como, por exemplo, a política de cotas raciais para ingresso na educação superior e administração pública para a promoção da paz? Vamos lá, eu acho que as cotas, desde que foram adotadas, falam por si só. Eu aconselho a todo mundo a ver os dados e a transformação que as cotas fizeram nas universidades brasileiras que adotaram essa medida. Hoje em dia, inclusive, eu nem discuto mais tanto cotas, eu discuto mais mostrar os exemplos bem-sucedidos e ver como é que a gente pode potencializá-las, porque eu acho que temos que ter de tudo em todos os lugares. E a educação brasileira ainda não está assim. É um caminho a ser construído. Claro que eu acredito que a cota não pode vir sozinha. A gente precisa também lutar pelo fortalecimento do ensino de base da escola pública do Brasil. Aquelas coisas que a gente fala sempre, né? Precisamos valorizar o professor, não é? É um caminho em construção, mas as cotas são uma medida importantíssima dentro desse processo todo de melhoria da educação para as nossas crianças e jovens. Próxima pergunta para o Gandhi. A mídia propaga a violência... Desculpa. I agree entirely with Eu what he concordo said. com o que ele disse. Unfortunately, the education that we give today is education to create workers for the industry and marketplace. Na verdade, a educação que fornecemos hoje é preparar crianças e jovens para serem membros da indústria, das áreas profissionais. Everybody who goes to school Todos que vão para a escola has only one ambition. só têm uma única ambição. They want to get a certificate as quickly as possible Querem obter um certificado, um diploma o mais rápido possível and get a good paying job. e conseguir um emprego que pague bem. The education doesn't deal with human relationships, A educação em si não lida com relações humanas, about culture, about the self. sobre cultura, sobre eles próprios. And this is what is destroying us today. E é isso o que nos destrói nos dias de hoje. Now, I don't know much about the Brazilian problem, Eu não conheço tanto a fundo os problemas brasileiros, but in the United States, mas nos Estados Unidos, after nearly 70 years of civil rights, depois de quase 70 anos de direitos civis, we find that the problem still remains
as bad. O problema permanece tão ruim quanto era. And that's why a lot of people are now asking, what did Dr. Martin Luther King sacrifice his life for? Why did Dr. Martin Luther King sacrifice his life if we have not gained anything? Uma coisa fundamental que sempre escuto é, depois de 70 anos de direitos civis, as pessoas chegarem a dizer do que valeu o sacrifício do Dr. Martin Luther King pelos direitos civis. The problem is that after civil rights laws were passed, o problema é que depois dos direitos civis foram aprovadas leis, everybody sat back and felt that now everything will be take care of itself. todo mundo sentou, relaxou e disse, agora está tudo bem, podemos descansar. But the law can only enable people to be together in one place. Mas a lei só permite que as pessoas fiquem juntas em um único lugar. But no law can make one person respect the other. Mas nenhuma lei força um indivíduo ou um cidadão respeitar o outro, If they don't want to. se eles não quiserem. That is where we are lacking right now. E é isso que nos falta hoje. That because of education and because of our narrow-mindedness, E devido às questões educacionais e o nosso estreitamento mental, we are not able to accept people of diversity não somos capazes de aceitar as pessoas da diversidade and treat them as equals e transformá-los iguais a nós and with respect. e com respeito. Prometo que serei sucinto, afinal de contas, ele é nosso convidado. Só vou dizer mais uma frase assim. A gente precisa pensar e entender que a diversidade é potência. Quanto mais diverso um lugar, a universidade, as empresas, mais potência existe. Hoje em dia, inclusive, já temos estudos que falam sobre isso. Então, vamos pensar na diversidade como potência e não como algo que diminui os espaços, muito pelo contrário. Só acrescentar essa sementezinha aí. Vamos ter mais mulher nas empresas, chefiando inclusive, né? Diversidade é potência, vamos nessa. Pronto, parei. Próxima pergunta, Paula Batista. Paula Batista, lá na frente. Para Gandhi. A mídia propaga a violência e a justificativa é que as pessoas gostam de ver violência e violência vende. Como promover a paz neste contexto midiático e cultural? I think we generally support violence because of the culture of violence. Eu acredito que, no geral, apoiamos a violência dada a cultura de violência. We want to see somebody mighty and strong, it can destroy. Gostamos de ver alguém poderoso, firme, vigoroso, que tem o poder da destruição. Because subconsciously we want to be like that person. Porque no nosso subconsciente queremos ser exatamente daquele jeito. But love and respect is more powerful. Mas o amor e o respeito é de longe mais importante Than violence. Que a violência. The very fact O próprio fato de that after so many thousands of years, depois de tantos anos, we are still worshiping Jesus Christ. Ainda estamos aqui adorando Jesus Cristo. Por que será? Who was the very first non-violent person? Que foi a primeira pessoa não violenta. Who sacrificed his life? Que sacrificou sua vida for people. Pelas pessoas. We are thinking of Gandhi today, 70 years after his death. Estamos aqui refletindo sobre Gandhi, 70 anos depois de sua morte.
We are thinking of Dr. Martin Luther King 50 years after his death. Estamos aqui a refletir sobre o Dr. Martin Luther King, 50 anos depois de sua morte. But we don't remember any violent person. Mas não nos lembramos de nenhuma pessoa violenta. If I ask you the name of the one worst massacre in our recent history, Se eu perguntar a vocês o nome de uma pessoa violenta em nossa história recente, nobody knows the name of the person. ninguém vai lembrar o nome dela. So subconsciously we do have love and respect dominant in us. Então, certamente temos amor e respeito de maneira dominante dentro de nós. But we think that love and respect is weakness. Mas achamos que o amor e o respeito é algo fraco, é uma fraqueza, um ponto negativo. Because in a culture of violence it is looked as weakness. Porque na cultura de violência parece um ponto negativo. But it takes more courage to stand up against somebody who has weapons. E é preciso de muita coragem permanecer de pé contra alguém que tem armas. And to say to that person E dizer para aquela pessoa: that I am willing to die, estou disposto a morrer, but there is no reason for which I am willing to kill. mas não há nenhuma razão pela qual eu tenha que matar. Próxima pergunta, Luciano Pereira. Luciano Pereira, ali atrás, de preto. Para o Lázaro Ramos. Você que é pai, como criar os filhos neste mundo de preconceito e racista? Ai, meu Deus. Queria muito ter uma resposta exata para isso. Mas eu tento escutá-lo todos os dias. Hoje em dia que ele está crescendo, eles estão crescendo um pouco mais. Tento falar para ele das maldades que existem no mundo, mas tento plantar o tempo todo o amor no coração dele. Os nossos filhos são duas crianças muito amorosas, que é inclusive motivo de medo para a gente. O meu filho, o mais velho, ele não sabe lidar com violência. Todas as vezes que algo agressivo ou violento se aproxima dele, ele fica muito perdido, triste e muitas vezes angustiado. Eu não estou sabendo lidar com isso nesse momento, mas continuo acreditando que eu tenho que dar afeto para ele e amor o tempo todo. A gente precisa acreditar nisso, porque senão a gente vai plantar outra semente. E a outra semente é exatamente o que eu não queria que existisse no mundo. Então o que eu tento dar para ele é amor sempre. Próxima pergunta, de Sumara Justino Emílio. Sumara Justino Emílio, de amarelo lá atrás. Para Gandhi. É possível, em uma sociedade tão capitalista, focada em dinheiro e poder, conciliar a paz? Yes, I think it Sim. is possible anywhere in the world. Sim, isso é possível em qualquer parte do mundo, As long as we have that commitment and desire desde que tenhamos aquele comprometimento e o desejo to sacrifice our lives if necessary, de até sacrificar nossas vidas, se necessário assim for, to get peace in this world. para ter paz no mundo. There are many examples of this, Existem muitos exemplos disso, where thousands of people onde came out milhares de into the street. pessoas, Soviet Union, for instance, a União Soviética, por exemplo, the United States built huge armies and weapons os Estados Unidos constroem, compõem grandes exércitos e armamentos to destroy the Soviet Union. para destruir a União Soviética. But all it took was the people getting up and saying, enough is enough. E tudo que bastou foram as pessoas da União Soviética se levantarem e dizer: When the people came out Basta. into the streets,
E quando as pessoas chegaram às ruas, the whole Soviet Union dissolved. toda a União Soviética se fragmentou e se dissolveu. So the people have the power, O povo tem o poder, but we don't realize it. mas não percebemos isso. Próxima pergunta. Próxima pergunta de José Ari. José Ari, prosseguindo com a pergunta, para Lázaro Ramos. A paz de palavras é uma paz verdadeira? Eu acho que a palavra tem poder, sim. Tanto poder para agredir, quanto poder para mobilizar. Só que eu acho que, muitas vezes, a gente transforma tudo num slogan de camiseta. E por isso eu acho esse fórum tão importante. Porque eu acho que em todas as mesas aqui, a gente está destrinchando o que é a paz. Quais são as atitudes diárias que a gente tem que ter para gerar a paz? Quem é que nos agride? Onde nasce a violência? Eu acho que essa sua pergunta é muito pertinente e importante para a gente tentar sair um pouco dessa coisa rasa que vivemos hoje em dia, que transformamos tudo em frases curtas de Twitter e não pensamos nas atitudes com profundidade. Então, acho que sua pergunta é muito válida e eu acho que é um estímulo para todos nós, para tentarmos fazer com que a paz não seja somente uma frase de camiseta, mas sim uma atitude e uma busca diária. Próxima pergunta, Aline Keiko. Aline Keiko, prosseguindo com a pergunta, para ambos, Lázaro e Gandhi. É correto, então, afirmar que a única esperança de conscientização e respeito ao próximo é através da educação em uma comunidade como Campinas? Yes, I think education plays a very significant role. Sim, eu acredito que a educação representa um papel importantíssimo, But it has to be holistic education. mas precisa ser uma educação holística. Like my grandfather said, Como meu avô dizia, the ideal education a educação ideal is one that involves the head, é aquela que envolve a cabeça, the heart, o coração and the hands. e as mãos. And if we have that kind of an ideal education, Essa pode ser a educação ideal. then we will produce future citizens Se a tivermos, certamente produziremos cidadãos who believe in respecting, que acreditam no respeito, loving, no amor and creating harmony in society. e criam a harmonia na sociedade. Concordo plenamente, eu só acrescento que além da educação ser uma prioridade e o princípio de tudo, e também o fim, eu acho que a gente precisa estimular também a cultura do eu também faço parte do problema e da solução. Não existe problema que dá para a gente dizer assim, não tem a ver comigo. Na verdade, tudo tem a ver com cada um de nós. Eu acho que essa é uma consciência muito importante. E saber que todo mundo pode transformar. Às vezes transformar a sua casa, o seu bairro, uma cidade, um estado, um país. Mas todos nós temos a possibilidade de melhorar um pouquinho o mundo. A gente precisa ter essa consciência. Próxima pergunta, Maria de Fátima Fernandes. Maria de Fátima Fernandes, lá atrás, no meio. Para ambos, Gandhi e Lázaro. Visto que vivenciamos uma cultura de plena corrupção política em todo o país, o que devemos fazer para promover políticas públicas de paz? Quais os aconselhamentos são pertinentes hoje
aos nossos representantes legais. Well, I think we have to realize Eu acredito que precisamos perceber that materialism and morality que o materialismo e a moralidade have an inverse relationship. possuem relações inversas. When one increases, Quando um cresce, the other decreases. o outro diminui. So we see the more materialistic, money-minded a society is, À medida em que vemos o crescimento do materialismo, da fixação no dinheiro, vemos os resultados na sociedade. the less moral they are. Menos moralizados são. So we have the government we deserve. Então, certamente temos o governo que merecemos. Ultimately, ultimately the government comes from all of us. Na verdade, os governantes vêm de todos nós. We give them the power to go into the office. Fomos nós aqueles que lhes demos o poder, que veio e é oriundo de nós. But then we close our eyes to whatever they are doing there. Mas de repente fechamos nossas vidas e nossos olhos para as coisas que eles estão a fazer, como se não fosse conosco. We have to be more aware, Precisamos estar em sintonia. more active, Precisamos ser mais ativos. and not accept injustice Não podemos aceitar injustiças of any kind. de nenhum tipo. My grandfather used to tell me, Meu avô costumava me dizer, when we point a finger at somebody, quando apontamos um dedo para alguém, there are three fingers pointing back at há us. 3 dedos sendo apontados para nós. So we got to look at ourselves Se vamos nos examinar a nós mesmos and our responsibilities e as nossas responsabilidades, before we can point a finger at somebody else. precisamos parar de apontar os dedos nos outros. Eu vou falar assim. Gente, vamos lá. Para os nossos governantes que já estão eleitos, eu acho que a gente tem que continuar cobrando para que eles entendam que eles não nos governam, eles não são governantes, eles são servidores públicos. E servidores, eu acho que ser servidor público tem um sentido tão bonito e poderoso, porque são as pessoas que trabalham pelo bem comum e não para o seu bem pessoal. E a gente tem que cobrar mesmo. Temos que conscientizar os nossos políticos eleitos de que eles são servidores públicos, no mais belo sentido da palavra. E outra coisa, eu acho que nós precisamos nos importar e nos interessar com a política. Uma coisa que eu e os amigos que estavam no meu círculo, eu acho que nós erramos, é porque a gente disse, política, congresso é lugar de ladrão, eu não quero estar lá. Isso é um erro. Acho que o contrário, a gente precisa querer estar lá. Nós precisamos querer ser líderes, líder comunitário, entrar para vereador, para deputado. É importante a gente inundar esses lugares de novas cabeças, de um novo pensamento. Só acho. Próxima pergunta de Silvia. Silvia, que escreveu a pergunta, ela não colocou o sobrenome, Silvia. Prosseguindo com a pergunta para Gandhi e Lázaro. Como conduzir uma política sobre drogas em uma cultura de paz quando a guerra, as drogas atinge principalmente o encarceramento de jovens negros? Refazendo a pergunta, como conduzir uma política sobre drogas em uma cultura de paz, quando a guerra, as drogas, atinge principalmente o encarceramento de jovens negros?
Yes, I think there is a conspiracy in all of this. Eu acredito que existe uma conspiração em tudo isso. And it is one way in which at least this is true in the United States, E, de certa forma, isso é verdadeiro nos Estados Unidos, that the white people are trying to disenfranchise the black people, are trying to take away the voting power of the black people. Então, por que os brancos tentam tirar o poder de voto dos negros? But ultimately it's also about poverty. Mas isso também tem uma vinculação com a pobreza. As long as we accept poverty in the country, Quanto mais nós aceitarmos a pobreza num país and don't do anything about it, e não fizermos absolutamente nada contra isso, then we are going to have all of these problems, vamos continuar tendo todos esses problemas. and they're going to affect the poor people more. E isso afetará muito mais os pobres. Eu só queria acrescentar que esse é um assunto complexo e importante da gente discutir, e queria indicar um documentário para quem não assistiu ainda, que fala sobre esse assunto. Se chama 13º Distrito, da Netflix. Se vocês puderem, assistam. 13ª Emenda, perdão, 13ª Emenda, obrigado. 13ª Emenda, é um documentário importantíssimo que fala sobre isso, tanto no sentido do diagnóstico quanto dos caminhos que nós precisamos tomar. Próxima pergunta, Vanessa Rodrigues. Vanessa Rodrigues, prosseguindo com a pergunta, para Lázaro Ramos. Para aumentar o engajamento de ações e conscientização de impacto social, o que é necessário, na sua opinião? Para aumentar o engajamento, nossa, essa é uma pergunta bem complexa. Eu, particularmente, posso falar do que eu faço dentro do meu trabalho. Como eu tenho a possibilidade de ter esse microfone na mão, eu tento, com o meu trabalho, ir contaminando as pessoas com esses assuntos. Quem leu Na Minha Pele sabe que é um livro de uma leitura fluida, para poder ser agradável, falar sobre esse assunto, e no momento que precisa ser contundente, também ser contundente. As escolhas de trabalho que eu faço geralmente falam sobre esse assunto, mas eu me preocupo com o entretenimento também. O Topo da Montanha é um pouco isso, quem teve a oportunidade de assistir vai entender. É uma estratégia que eu encontrei agora, porque eu considero esses assuntos tão importantes que eu acho que todo mundo tem que se sentir parte dele. Às vezes, a gente, para engajar alguém, a gente fala de uma maneira que fala apenas com o nosso grupo. A minha luta e o caminho que eu estou tentando encontrar agora é fazer com que todos sintam que fazemos parte de uma mesma luta, porque eu acho que a gente precisa caminhar junto. Próxima pergunta, Luiz Henrique. De Luiz Henrique, aqui na frente, de branco, para Arun Gandhi. Gandhi lutou contra as injustiças próprias do colonialismo e segregação étnica. Hoje, vivemos num contexto socioeconômico que criam as mesmas situações. As estratégias utilizadas por Gandhi, como a não violência e desobediência civil, podem ser consideradas eficazes nos dias atuais? Obrigado. Oh yes, I think it would be as important in life today as it was during colonial time. Eu acredito que essa política foi tão importante e é tão importante hoje como ela já foi no passado. It's not something that is only for colonial. Não se aplica apenas às épocas colonialistas. It's about all problems that we face in society. Tem a ver com todos os problemas com os quais nos deparamos na sociedade. Non-violence helps us to stand up for justice. A não violência nos ajuda a firmarmos os nossos pés
contra a violência. that we don't have to be helpless, E não podemos nos sentir desamparados. and that we don't have the power to fight the government. Se não tivermos o poder para lutar contra o governo. Próxima pergunta, Kabengele Munanga. Está sentado aqui ao lado. O grande Kabengele Munanga. Grande Kabengele Munanga. Grande. Gandhi, sabemos através da imprensa que em algumas regiões da Índia pratica-se o estupro contra as mulheres. É verdade? Como explicar essa violência diante um país em que a religião dominante é contra a violência? No, I don't think Hinduism, those who practice Hinduism, Eu não acredito que and those who are practicing Hinduism today, eu não acredito que essas pessoas que praticam esses atos estão praticando essa religião. don't believe in non-violence. Não acredito que essas pessoas acreditem na não violência. Essa foi a última pergunta. India abandoned non-violence. A Índia abandonou o conceito da não violência. Officially, even before it became independent. Oficialmente, até mesmo antes de se tornar independente. The moment independence was agreed to be given, No momento em que houve a acordância para a concessão da independência, the leaders told grandfather os líderes comunicaram ao meu avô that we have come with you so far, and from now on you go your way and we are going our way. toleramos você até agora, fomos juntos nesse caminho da não violência até agora, com a retirada dos ingleses e dos britânicos, prosseguiremos com os nossos próprios caminhos. So they have gone the same way as everybody else in the world. Assim como tem acontecido em tantas outras partes do mundo. A materialistic lifestyle O estilo de vida tão materialista, supported by militarism. patrocinado por todo esse materialismo, So their culture and the tradition that comes down from so many centuries portanto, a cultura e as tradições que vieram de tantos séculos has been abandoned têm long back. sido abandonadas há longo tempo. Quero agradecer carinhosamente a todas as pessoas que contribuíram com as suas perguntas. As demais perguntas serão encaminhadas para os mesmos. Passo a palavra. Eu queria só fazer uma última pergunta aqui, porque eu sou baiano e eu não podia perder essa oportunidade estando diante do neto do Gandhi. Você já ouviu falar do bloco de carnaval Filhos de Gandhi?
Sim, eu os conheci. Yes, I met them. Eu os encontrei, eu fui apresentado a eles. On my last visit to Brazil, Na minha última visita ao Brasil, they were at the airport to welcome me. vieram até o aeroporto me encontrar. Eu saio no Gandhi todo ano. Queria te levar um ano desses. I'm always in this block carnival with these people dancing, and I would like one day to take you there along with us. Thank you. E só mais uma coisa. Don't wait too long, because almost 84 now, and I can't dance too much. Não espere muito tempo, já estou com quase 84 anos. Faz esse convite acontecer logo. Então, nós vamos fazer uma coisa para ele aqui, que é uma coisa que nós que saímos no Gandhi fazemos, e eu sei que todos vocês conhecem porque se tornou popular agora, mas é um grito que a gente dá no carnaval e a violência toda que estava presente no ambiente cessa e o Filhos de Gandhi passa. Então esse grito que nós vamos dar é para você levar para sua casa. Ajaiô! 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 Thank you very much. Thank you. It was wonderful being with you. I said thank you very much Muito obrigado for the wonderful questions pelas perguntas maravilhosas que você me fez and for the wonderful reception. e pela grandiosa e maravilhosa recepção que tive. And thank you Muitíssimo obrigado, Lázaro, for the invitation to the next carnival. pelo convite para participar do bloco Filhos de Gandhi no Carnaval. Obrigado a todos vocês e a todas vocês. Obrigado.